Vai cortar minha mão aqui, irmão. Olha que história. Presta atenção nessa história impressionante. Eu fui chamado para ajudar uma jovem que já tinha um filho. Essa jovem havia sido abandonada pelo companheiro, mas ela estava muito doente, tanto ela quanto a criança. Como insistiram muito, eu fui fazer uma oração em favor da vida daquela jovem e realmente ela estava muito doente. A doença dela, os médicos não conseguiam encontrar um diagnóstico. Ela estava emagrecendo demais, perdendo as suas forças, mas quando eu coloquei as minhas mãos e eu orei por ela, ela imediatamente ficou canalizada por um espírito de morte, um demônio que estava realmente levando a vida dela. E no processo de libertação, eu descobri o seguinte: haviam feito um feitiço contra aquela jovem. Ela morreria em 7 dias. E sabe qual feitiço foi esse? Pegaram uma foto dela e amarraram na boca de um sapo. Olha, eu cresci ouvindo histórias semelhantes, esse negócio de amarrar a foto da pessoa na boca de um sapo, mas dessa vez eu pude, de fato, com o poder de Deus, usar o poder de Deus para destruir esse tipo de obra do diabo, e ela estava realmente muito doente e o espírito de morte estava tentando levá-la. Graças à bondade de Deus, ela não morreu. O poder de Deus se manifestou e a obra do diabo foi desfeita na vida dela naquela noite. Eu quero fazer um destaque aqui hoje para esse tipo de coisa que é mais comum do que nós imaginamos. Existem feiticeiros que trabalham, que se empenham o tempo todo para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de atividade espiritual, e muitas vezes essa é a razão do sofrimento na vida de muita gente boa. Existem 2 fontes de poder espiritual: o poder de Deus e o poder dos demônios. Muitas pessoas ignoram essa realidade. Sabe de uma coisa? Eu estou trazendo esse assunto porque o Espírito Santo incomodou o meu coração. Precisamos falar mais disso, porque muitas vezes quando se fala de feitiçaria, quando se fala de trabalhos de macumba, muitas pessoas acabam ignorando esse tema, muitas pessoas acabam até tirando sarro, achando que isso é uma coisa que não existe, achando que é besteira. Então tem gente que fala, não, isso é bobeira, macumba só pega na vida de gente fraca, de gente mentalmente fraca, emocionalmente fraca, comigo não pega não. Tem muita gente que pensa dessa forma. Muitas pessoas acham que esse é o escudo que vai fazer com que elas sejam protegidas contra isso, e há quem acredite que isso nem exista. Fui procurado por um senhor muito preocupado, aflito, porque segundo ele, a esposa, sem explicação, do nada, ela veio e pediu o divórcio. Conversar com ele, porque esse tipo de coisa não acontece do nada, né? Claro que vale dizer que um casamento, ele precisa de cuidados. Muitas pessoas acabam perdendo seus casamentos por negligência, de fato. Foi a primeira coisa que eu disse para ele. Eu falei, meu amigo, se a tua esposa, ela está pedindo o divórcio, ela deve ter as razões dela, ainda que as razões não justifiquem um divórcio, talvez. E ele me dizia, não, André, fizeram um feitiço contra o meu casamento e eu te imploro, por favor, ore pela minha vida. Mas a minha resposta para ele, sabe qual foi? Não vou orar, você precisa consertar o teu casamento. Só que é o seguinte, meus amigos, eu estava errado. O tanto que aquele homem insistiu comigo, dizendo que ele achava que além dos problemas, que existia uma atividade espiritual, que aquela mulher estava enfeitiçada. Aí eu pedi para que ele me procurasse depois de um dos cultos da igreja, e quando eu fui orar pela vida dele, ele ficou endemoniado. Ele falou a meu respeito para aquela mulher que queria separar dele, e ela também ficou endemoniada. Ela ficou canalizada por um espírito. Um demônio que estava ali, na realidade ele tinha sido contratado, haviam feito um feitiço muito bem feito. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Do nada ela conta que ela perdeu o desejo, ela achava que não amava mais o marido e ela passou a se interessar por um outro homem. Esse caso é o seguinte, ela foi vítima de um feitiço que fizeram para que ela se apaixonasse por outro homem. Você pode não acreditar, mas isso é mais comum do que você imagina. Você já ouviu aqueles dizeres que inclusive as pessoas até brincam, ó, traga o amor de volta em 7 dias, esse tipo de coisa, sabe? Olha, eu não acredito
acredito em toda pessoa que faz esse tipo de coisa, não. Mas eu quero te dizer uma coisa, infelizmente existem feiticeiros neste nível, onde um feitiço ele é feito, ele é muito bem feito e de fato há uma atividade espiritual que afeta a vida de uma pessoa. Então esse casal, eles estavam realmente perdendo o casamento deles, mas naquele dia a Bíblia fala que para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir toda a obra do diabo, e Deus fez a obra na vida daquele casal. Deus tem me incomodado nesses dias para fazer uma abordagem sobre esse assunto, que é um assunto muito simples, mas nós precisamos abrir os nossos olhos, porque muitas vezes nós estamos com os olhos fechados em relação a isso. Nós não temos ideia do tanto de pessoas que se dedicam à feitiçaria nos dias atuais. Pessoas que para tudo fazem um trabalho espiritual. Pessoas que tentam buscar uma saúde garantida, por exemplo, por meio de feitiços. Pessoas que fazem trabalhos pelas finanças. Pessoas que fazem trabalhos pela vida amorosa, pela família, pelos filhos. E pessoas, principalmente, que usam dessas coisas para prejudicar o próximo. Inclusive tem um vídeo no meu canal que eu faço uma pergunta ali, se macumba pega, eu vou deixar aqui no card para que você possa conferir esse vídeo e ter os seus olhos e o seu entendimento ainda mais aberto para o assunto. Você deve ter acompanhado recentemente o caso envolvendo lá aquele Lázaro Barbosa, aquele homem que há quem diga, apesar de todas as especulações, mas aquele homem ele fazia parte de envolvimento com o ocultismo. Há quem diga que ele tinha acesso ao livro de São Cipriano, onde se ensinam várias formas de magias, de feitiçarias, de coisas que realmente ficaram estranhas. Nós percebemos ali a dificuldade que mais de 200 policiais tiveram para capturar um homem, e eu particularmente acredito que aquele homem estava protegido com forças espirituais. Muitas vezes nós estamos lidando com forças espirituais. Muitas vezes a origem dos problemas que muitas pessoas enfrentam, seja no casamento, seja na criação dos filhos, sejam problemas emocionais, enfim, pode ser que você seja vítima de feitiçaria, de trabalho espiritual que alguém fez contra a tua vida. Por outro lado, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, nem tudo é demônio. Existem problemas que passamos que não tem nenhum demônio por trás e nenhum trabalho de feitiçaria. Porém, contudo, todavia, é muito forte isso. Existem pessoas em todos os níveis da sociedade que buscam nas forças espirituais. Desde pessoas muito pobres até as pessoas ricas, que fazem e se dedicam a trabalhos. Eu quero trazer um alerta contra a feitiçaria. Feitiçaria é pecado, é proibida por Deus. A Bíblia fala a respeito da feitiçaria do começo ao fim, mas eu quero falar só do final para você. A Bíblia fala em Apocalipse 21:8 o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros e aos feiticeiros e aos idólatras, e aqui continua a lista. Olha só a consequência. A parte que lhes cabe será o lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Portanto, nunca procure um feiticeiro para obter ajuda. E se você é um feiticeiro, se arrependa, abandone essas práticas e vá buscar o poder de Deus. E se você tem alguma suspeita de que está sendo vítima de ataques espirituais que foram através da feitiçaria, vale dizer o seguinte, que os demônios, eles atuam, eles querem destruir o ser humano, independente de alguém fazer algum trabalho espiritual. Mas existem pessoas que os procuram, que seguem as receitas que eles passam, pessoas que usam sangue de animais, infelizmente sangue humano, sangue de crianças, certo? E essas pessoas fazem trabalhos. Então, se você suspeita que está sendo vítima de um trabalho espiritual, preste atenção. Você precisa imediatamente fazer um compromisso com a única pessoa que pode te ajudar, que é o Senhor Jesus. Por quê? Porque lá na cruz ele morreu pelos nossos pecados, ele deu a vida dele por nós. E o sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar de todo pecado. E na cruz ele triunfou sobre todos os poderes espirituais, todos os demônios, de todas as camadas. O Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. E quando você continua lendo aquele salmo, vem as promessas, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Há todo ali
o amparo. Esse tipo de amparo é somente para as pessoas que buscam refúgio no único homem que tem poder para salvar, que é Jesus. Então, procure, tenha um compromisso com Jesus, procure algum discípulo de Jesus que tenha autoridade espiritual, que possa fazer uma oração por você e destruir toda obra do diabo. Pessoal, gostou deste vídeo? Eu quero fazer um pedido. Se você tiver alguma dúvida em relação ao assunto ou até mesmo algo a contribuir, se você tiver alguma experiência, escreva para mim aqui nos comentários. Peço também para que você pegue esse vídeo, crie o efeito multiplicador e envie para as pessoas que você ama, nos seus grupos de WhatsApp. Me siga também no Instagram e eu vejo você no próximo vídeo. Thank you.